Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje o nosso convidado é o farmacêutico bioquímico Dr. Rovilson. Rovilson, prazer tê-lo aqui conosco, podemos explicar para os nossos telespectadores um pouco a respeito desses exames laboratoriais, enfim, sobre jejum, tudo que agrega aos exames de laboratório. Sim, estamos aqui às ordens para esclarecer todas as dúvidas sobre análises clínicas. E é um prazer muito grande estar participando do seu programa. Inclusive, quero fazer uma ressalva, Rovilson. O exame de laboratório, você, o farmacêutico bioquímico, trabalha nos bastidores do diagnóstico, né? E sempre nós médicos fazemos um diagnóstico, muitas vezes pela parte clínica, mas a maioria das vezes confiando no exame de laboratório, e o laboratório nem sempre é lembrado nesse diagnóstico. O doutor fez o diagnóstico, mas nós temos ajuda, né, graças a Deus, do farmacêutico, do bioquímico, do pessoal dos laboratórios, da análise clínica. Sim. A gente fica muito satisfeito de poder dar essa parcela de contribuição no tratamento. A gente sabe que a clínica é soberana e que os exames de laboratório são auxiliares. E eles têm que ser realizados com boa qualidade para auxiliar o tratamento. Lógico. E baseado em algumas condutas do laboratório, o médico vai seguir a sua linha. Né? É uma somatória. Então a nossa obrigação é de assessorar de forma mais correta possível as nossas análises. Lógico. Para que o médico consiga realizar o seu tratamento, também, né? E orientar o seu paciente, né? Rovilson, falando de paciente, normalmente o paciente, a gente escuta várias vezes, doutor, quero fazer um exame de sangue. Então o paciente engloba exame de sangue, por exemplo, você faz um hemograma, o paciente acha que ali tem a glicemia, que tem colesterol, que tem triglicéridos, por exemplo. Então, eu gostaria que você, se fosse possível, explicar para os nossos telespectadores. Esse exame de sangue que o paciente pede, cada um é um, não é verdade? Sim. A análise clínica ela é complexa, ela é subdividida em áreas. Então, nós temos a bioquímica, nós temos a hematologia, nós temos a parasitologia e a microbiologia e a imunologia. Então, o que quer dizer? São setores do laboratório. Quando você fala em um exame de sangue, se você fala um hemograma, você vai atingir a parte da hematologia. Certo. Se você vai dosar uma glicose, um colesterol, um triglicérides, que é os mais rotineiros, nós vamos trabalhar a parte da bioquímica. Que tem que ser pedido, solicitado pelo médico separadamente. Isso. Porque existe um conceito, o leigo, né? Ele pensa, hemograma. O hemograma já vai ter... Vem meu tipo de sangue? Isso, já vai vir uma glicose, um colesterol? Não tem nada a ver. Então o médico solicita de acordo com a necessidade para o seu diagnóstico. E o laboratório aí encaminha a amostra no seu setor devido. Bioquímica... Isso tudo dentro do próprio laboratório. Isso, dentro do contexto do nosso trabalho. Então a gente já tem as divisões onde a amostra vai ser enviada para o setor de hematologia, para o setor de bioquímica e assim sucessivamente. Wilson, os exames normalmente são realizados no período da manhã. Sim. Mas exames de rotina, se o paciente quiser fazer à tarde, ele pode ser feito ou o laboratório que acha que não deve fazer, porque à tarde está elaborando os exames? Olha, o que você diz? Antigamente tinha um conceito que o laboratório só poderia colher o material pela manhã, de jejum. Isso mudou. Hoje existem exames de urgência. O médico recebe um paciente, por exemplo, na pediatria, um pediatra, recebe um paciente com febre, a esclarecer como que você vai esperar até no outro dia. Então vamos fazer um hemograma de urgência, vamos fazer um PCR para ver se algum processo inflamatório e por aí afora, um exame de urina. Então o jejum ele é muito relativo. Se é um paciente eletivo, que não tem nada naquele momento... Um exame programado. Vamos fazer lá uma dosagem de colesterol, uma glicose, fazer uma investigação tranquila, que não é uma coisa de urgência, a gente aconselha o jejum. Alguns exames podem ser feitos até sem o jejum. Tipo um hemograma, não tem problema fazer sem o jejum. Não vai atrapalhar em nada. Uma classificação sanguínea. Mas não vai mudar o tipo não de vai sangue, mudar. Né? Mas, normalmente, quando o paciente se dirige ao laboratório, ele já vai com uma gama grande de exames a realizar. Então, ele vai com hemograma, a glicose, colesterol, ureia, creatinina e aí por fora. Então, o que tem que ser feito? Orientar o jejum,
Porque dentre esses, alguns realmente é importante o jejum. Por exemplo, uma glicose. Se você teve uma alimentação muito forte, ingeriu muita doce, alguma coisa, se você colher sem estar em jejum, essa taxa pode vai ser dar alterada. Então, e às vezes vem a confusão, o médico não vai saber se está com, digamos, com diabetes ou não. Então, né? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo dentro de laboratório hospitalar. Então, no hospital, praticamente não existe essa conduta, porque chega a gente toda hora. Ainda mais hospital com porta aberta. Não se interna só de manhã. Exatamente. Então, o jejum é muito relativo, né? Ô Wilson, uma coisa que a gente ouve muito das mulheres, principalmente, é que se no período menstrual elas podem fazer exame de sangue. Não, o exame de sangue pode ser feito, tranquilo. Não vai atrapalhar em nada. Não vai atrapalhar. Mas o exame de urina... O exame de urina, sim, vai mascarar a parte das hemácias, né? Que as hemácias vão estar presentes. Vai sair um pouquinho de sangue, uma gotinha que seja, já vai dar uma urina, vai dar uma alteração grande, né? Evidentemente que se o médico estiver suspeitando apenas de uma infecção urinária, não outro tipo de alteração na urina 1, dá para ter um norte. Pelo menos se tem uma bacteriúria evidente, presente naquela urina. Mas, de preferência, a urina não deve ser colhida no período menstrual. Né? Por causa a não ser em casos especiais como esse. Sim, aí o médico pelo menos já está sabendo que a pessoa está menstruada e que aquele sangue, digamos assim, vai deixar de lado. Exatamente. Dr. Rovils, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando um pouco a respeito de exames laboratoriais. Rovils, falamos muito em jejum e a água, muita gente preocupa. Doutor, posso tomar água antes do exame? A água acho que não tem problema, o paciente pode tomar. Evidentemente ele não vai tomar aquele excesso de água, porque muitas pessoas, às vezes por hábito, levanta durante a noite, toma um pouquinho de água. Algumas pessoas têm que tomar algum medicamento com horário determinado. E o medicamento interfere ou não? Não, tá? Porque ele vai ser tomado, esse medicamento, se for de rotina, geralmente é medicação de pressão, alguma outra coisa na área cardíaca, tal, não vai ter uma interferência grande. A não ser que seja algum exame específico para determinar a dosagem desse medicamento. Então é sempre bom o paciente informar o laboratório que tipo de medicamento está tomando. É fundamental o contato de quem está colhendo a amostra, ter um relacionamento com o paciente, trocar algumas informações, perguntar. Né? Eu acho que isso é importante. É importante. Contato, durante laboratório, paciente. A secretária, quando está fazendo a ficha do paciente, o senhor usa algum medicamento, tal, fez o jejum. Porque muitas pessoas, às vezes, não chegam e falam, comentam. Tem uns que já são mais espontâneos e vão falar. A gente tem que extrair do paciente. Né? Exatamente. Isso vai dar um norte lá dentro para você trabalhar. Com a ficha do paciente, você já vai ter. O paciente é diabético, vai estar relatado na ficha. Tem colesterol alto? Mas isso é com o objetivo de que todo exame tem uma atenção grande. Mas você fica atento. Você tem um paciente diabético, vai lá e colhe. Deu muito alto ou deu baixo demais? Tem alguma coisa errada, alguma né? coisa. Vamos conferir, vamos entrar em contato com o paciente, ligar para o paciente, se for o caso, refazer a coleta. São condutas que só vão auxiliar. Não são condutas que estão tirando nada irregular em relação ao que o paciente tem ou não. Vai só auxiliar no resultado. Só vai ajudar. Né? Ajudar. Exatamente. Inclusive, teve um caso muito engraçado. Uma vez eu pedi sem faltar com a ética, só citando o caso, um exame, uma glicemia para um paciente. E ela não é assim, de rotina. Cada 6 meses, consulta e tal, pedi. E veio muito alterada essa glicemia dela. Certo. Coisa que, assim, não era para ter vindo. Não está dentro do quadro. Aí eu conversei de novo com a paciente. Você comeu doce na véspera? Não. Você fez o jejum? Fiz direitinho o jejum. Tantas horas. Aí continuei conversando, falei, doutor, eu lembrei, eu comi uma tábua de rapadura na véspera do exame. Quer dizer, ela fez o jejum de tantas horas, mas comeu uma rapadura inteira, então não tinha como esse exame
né, vir metabolizou normal. E virou glicose mesmo. Resumindo, eu pedi outro exame, falei, vamos fazer, Sim. né, por desencargo de consciência, vamos fazer outro exame. Fez, veio normal. Eu acho importante até o paciente, quando ele pegar o resultado do exame, porque ele vai abrir mesmo. Não adianta, ele não vai levar fechadinho para o médico. Raríssimas ele vezes é curioso, nós isso. somos assim, né? É do ser humano. Todo mundo é curioso. Quer saber, né? Ainda mais se tratando da própria saúde. Então, eu penso assim, se o paciente viu alguma coisa ali que ele, antes de levar ao médico, notou que não está muito dentro daquilo que é o normal do seu organismo, ele deve procurar o laboratório, chamar o responsável técnico e falar, olha, eu não sou diabético e deu muito alto, vamos refazer, vamos, entendeu? É uma coisa normal, que ninguém vai ficar ofendido, pelo contrário, vai agradecer. E vai resolver, você vai com um Exatamente. Resultado mais preciso para o médico, né? Eu acho que isso é muito importante. São condutas, né? Que eu acho que o paciente, você tem que deixar ele à vontade, porque ele é o paciente, a gente tem que orientar o paciente. Eu acho que uma coisa boa também é o paciente, às vezes, conferir os exames que estão ali. Por exemplo, pediu 4, 5 exames, hemograma, glicemia, colesterol, triglicérides. Ah, tá faltando um aqui. Porque às vezes, na hora da digitação, pode ficar um em cima do balcão, a mocinha fechar o laboratório. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, mas é tão simples. Olha, tá faltando meio exame de tal. Não é tem isso? que tentar resolver, né? Exatamente. Wilson, e o antibiograma? O que vem a ser o antibiograma? Então, o antibiograma, ele é uma etapa da cultura. Então, o que é a cultura? O que é a cultura, né? Antes do antibiograma. A cultura, ela é um exame que vai identificar se existe em algum material biológico bactéria, né? Certo. Seja no trato urinário, respiratório, alguma secreção cirúrgica. Então, quando o médico pede a cultura, se houve um crescimento bacteriano, você vai realizar a sequência do exame. Qual que é essa sequência? Fazer o antibiograma. O que é o antibiograma? Testar os sais dos antibióticos para ver a sensibilidade. Para que o médico possa indicar a medicação correta. Correto. Isso vai dar um norte, vai facilitar o tratamento. Muitas vezes, quando não é realizado, infelizmente o paciente pode usar uma medicação que não seja sensível para combater aquele micro-organismo. Não vai resolver nada. Não vai resolver e pode até acarretar alguns probleminhas para frente, né? Exatamente. Tá? Então é uma etapa da microbiologia, cultura e o antibiograma, né? Isso é um exame... Então, resumindo, é para saber qual o diagnóstico, qual o medicamento que o médico vai prescrever. Ele tem uma orientação, porque senão ele vai tratar sem ter, eu estou indicando tal medicação, tal antibiótico, mas ele não é o sensível. Exatamente. E ele não vai atuar em cima daquele micro-organismo. Né? Wilson, nós falamos muito em jejum. E a ingestão de bebida alcoólica na véspera do exame pode alterar esse exame? Com certeza, né? O álcool vai alterar, infelizmente. E o esforço físico? Por exemplo, hoje é muito normal, está tendo muito paciente procurando academia, né? O pessoal procurando academia, hoje, independente da idade. A pessoa fez uma academia e vai para o laboratório colher. Dá alteração dos exames? Pode. Você pode ter uma queda de glicose, tá? Você pode ter um aumento dos glóbulos brancos na parte hematológica em função da atividade física, né? Por exemplo, na sua área de atuação, na ginecologia, tá? Existe um exame chamado prolactina. Esse exame tem que ser colhido com a paciente. Quando ela chega em movimento, veio a pé, ela tem que ficar pelo menos 30 minutos de repouso. Quietinha no laboratório, tranquilo, para depois ser colhida a amostra. Né? Inclusive, eu gosto de sempre orientar os pacientes, olha, esse exame você vai ter que ficar sentado um pouquinho. Perfeitamente. O paciente já chegar, já sabendo. Orientado. Porque às vezes, o laboratório me deixou esperando lá meia hora para colher um sangue. Não é, já vai sabendo que tem que ficar ali em repouso, né? Tá? Então, a atividade física antes não é conveniente. Né? Ô Wilson, agora há pouco você comentou, inclusive, de exames de urgência que chega no hospital, às vezes o paciente está com febre, está com isso. Mas na rotina, um paciente que está com uma gripe, está com uma febre, uma virose, digamos assim, sim, ele pode chegar cedo no laboratório para exames de rotina e fazer esse exame? Tem alguma interferência nisso ou não? Pode. O hemograma, por exemplo, que é dentro da hematologia, se ele tiver com um processo viral,
o paciente, né, normalmente ele vai ter uma queda dos leucócitos, porque o vírus, a tendência é diminuir a carga dos glóbulos brancos. Se for um processo bacteriano, isso vai elevar. São condições. Mas, de certa forma, isso não vai mudar muito na outra parte, na parte bioquímica, tá? Certo. Num colesterol, num triglicérides, nessa outra área não. Agora, se o médico pedir um hemograma e mais essa parte bioquímica, provavelmente esse exame vai até ajudá-lo. No sentido que vai esclarecer fazer alguma coisa, né? Ajudar a fechar o diagnóstico, né? Não é isso? Certinho. Ô Wilson, daqui a pouco, no próximo bloco, a Thaís vai entrar com as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver o que os nossos telespectadores estão pensando. Vamos tentar responder da melhor forma possível. Se Deus quiser. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de análises clínicas e também neste bloco a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Thaís, mais uma vez, prazer tê-la aqui conosco. E como que estão as perguntas aí dos nossos telespectadores? Doutor Luciano, o assunto de hoje está repleto de informações. Eu já estou aqui recebendo a participação dos nossos queridos telespectadores. Graças a Deus, né, Thaís? Graças a Deus. E eu gostaria já de deixar o endereço para quem quiser participar, que é drluciano@programa-saudeemdia.com.br. Eu espero a participação de vocês e também lembrando que o sigilo de quem nos envia as perguntas, ele é sempre mantido por questões éticas. Exatamente. Então pode enviar as perguntas tranquilo que a identidade não será revelada, né, Thaís? Exatamente. Espero a participação de vocês. Ô Wilson, vamos falar um pouquinho da evolução de equipamento, a evolução dos laboratórios agora nos últimos anos, que eu sei que tem muita coisa nova, né? Inclusive, eu estava comentando com você agora há pouco, antes da medicina, fiz biomedicina, formei também análise clínica, e na minha época era completamente diferente. Hoje eu sei que tem vários aparelhos que não existiam na época, e isso é muito bom, a evolução, né? Vai melhorando para o dono do laboratório, para a equipe do laboratório, para os médicos e principalmente para os pacientes também. Sim. Né? Realmente a evolução foi fantástica. Eu já estou veterano, né? em laboratório. Formei numa época em que ainda se usava as pipetas. Exatamente. Né? As reações eram macro-reações com volume grande. Exigia-se um volume maior de amostra do paciente. Conclusão, tinha que colher mais sangue. Né? Hoje não. Isso foi gradativo. A cada ano que foi se passando, a gente foi notando a presença de novos kits. Muito antigamente, preparavam-se os reativos no laboratório. Preparava os próprios reativos. Certo? Né? Hoje não, a gente já compra os kits prontos, né? Com qualidade melhor impossível. Menos chance de erro, né, muito mais preciso, né? Exatamente. E além disso, a questão dos equipamentos. Hoje nós trabalhamos tudo com automação, né? Então, o contato do bioquímico com a amostra, ele é muito pequeno. A coleta é realizada num tubo que já vem com código de barra. Então, a margem de erro diminui. Esse tubo vai ser colocado, programado dentro da máquina e vai ser lido o código de barra com todos os exames na área de bioquímica, por exemplo, que vai ser realizado aquele paciente. As máquinas, nós temos máquina que realiza 120, 150 testes em 1 hora. Olha só, se você fosse fazer manualmente, quanto tempo levaria? E a demanda hoje cresceu muito. No país inteiro, em todas as cidades. Todo mundo está procurando melhorar o seu tratamento. O médico precisa de mais suporte. Ele precisa de mais rapidez. Então, houve uma evolução e acredito que isso ainda vai melhorar. Hoje nós já estamos trabalhando na parte da medicina ortomolecular, que você vai falar sobre isso em breve aí, né? Então, vai verificar detalhes importantes que apareceram ao longo dos anos. Então, houve uma evolução muito grande. Acredito que a maioria dos laboratórios hoje estão todos bem aparelhados. Então, isso é muito bom
todos os colegas de profissão estão trabalhando em alto nível. Isso é a melhor coisa. É né? muito bom, Bom né? para todo mundo, né? Porque, inclusive, para o paciente sente mais segurança, como você disse, o código de barra, em termos de trocar exame, para quem estiver nos assistindo, fica a tranquilo, possibilidade né? é quase que, não vamos dizer zero, tenha, porque né? no Mas erro nós estamos sujeitos a erro. somos humanos, né, Rodrigo? Exatamente, mas a possibilidade ficou muito pequena, né? Então essa evolução foi importantíssima, né? E os laboratórios estão se adequando. Aqueles que ainda não estão, já estão procurando se adequar. Isso é muito bom para o paciente, para o médico fazer seu diagnóstico mais com tranquilidade e para a gente. E rapidez, né, dos exames. E a gente realiza com mais segurança. Exatamente. Né? E também, eu acredito, menos risco de infecção, de contaminação para quem está realizando o exame. Exatamente. Né? Às vezes você pega um soro no sangue, que a pessoa tem alguma doença contagiosa, então menos risco, menos toca o sangue. Exatamente. Aparelho. Exatamente. Evoluiu mais muito. Segurança. Ô, Wilson, vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores? Então, vamos lá, Thaís. Vamos lá, Rovilson. A primeira, até mesmo, ela já foi debatida no primeiro bloco, tá? Mas acho que vale a pena a gente reforçar. Para quais exames laboratoriais é necessário jejum? Então, como eu disse a princípio, o jejum ele é muito relativo. Tem alguns exames que dá para se fazer sem o jejum. Quando é um exame de urgência, tem que ser feito agora por motivo tal, a gente não leva em consideração esse jejum, tá? Por exemplo, se for um exame eletivo, o que acontece? Lá vem uma gama de solicitação. Hemograma, glicose, colesterol, triglicéridos e por aí afora. O hemograma não precisa jejum. Tudo bem, mas a glicose orienta-se um jejum de 12 horas. Então, já que vai fazer o hemograma, a glicose, vamos fazer o jejum. É um exame eletivo. Mas chega um paciente que há necessidade de um exame urgente. Nós vamos atender a urgência, a solicitação do médico, resolver o problema daquele momento, que ele não pode esperar até outro dia. Tá? Então, existem então algumas exceções. Discutível, Okay. tá? A gente trabalha dentro de um padrão, mas existem algumas exceções. Ok. Rovilson, uma segunda pergunta. Existem exames laboratoriais capazes de dizer se a pessoa sofre algum tipo de dependência do uso de drogas? Sim. Qual o nome desses exames? Então, a gente pode dosar cocaína, maconha. Então existe, são os exames na área de toxicologia. Tá? Esses exames são feitos no sangue ou na urina, Rovilson? Pode ser feito no sangue, alguns podem ser feitos só na urina também. Tá? Então dá para fazer. Né? É a toxicologia nessa área aí das drogas. Né? Uma pergunta muito então, boa, né? Sangue que enviaram. e na urina também. Também, isso. E quanto tempo após o paciente ter usado, digamos assim, a droga, ainda aparece no exame? Existe um padrão, não é um padrão para todas iguais, mas tem um tempo, tipo 12 horas, 6 horas, aí você tem que verificar o que o médico solicitou, tá? E em cima disso você fazer a dosagem. E é tá? só por solicitação médica? Olha, se o paciente quiser se dirigir ao laboratório para realizar, pode ser feito. Se for menor, vai ter que ter o acompanhamento do maior, do pai responsável, né? Ok. Tá? Mas normalmente é realizado através de solicitação médica. Ok. Mais uma pergunta, Rovilson. Um resultado reagente é o mesmo que positivo? Sim. Reagente é positivo. Então, existem formas de soltar um resultado e ela não é padrão. Ela pode ter uma variação de laboratório para outro, de metodologia, tá? Valores de referência de acordo com o kit que você use, uma coisa, tá? Okay. Então o valor de referência é importante, tá? Muito bom. Thaís, eu sei que tem muitas perguntas, mas devido ao nosso tempo, nós vamos ter que parar e o Rovilson fazer a gentileza de respondê-las. Após a gravação. Após a gravação. Exatamente, doutora. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os telespectadores, né, pelas perguntas enviadas e convidá-los a acessarem também a nossa página no Instagram e no Facebook, que é programa Saúde em Dia. É isso aí, né, Thaís? O Rovilson, então, gentilmente vai responder as perguntas que ficaram
por fazer. Exatamente, após a gravação. Vamos responder sim. Com o maior prazer. Antes de encerrarmos, eu gostaria também que você, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, primeiro queria agradecer o convite de vir participar do seu programa, de grande audiência. Muito obrigado, Luiz. E a gente está aqui tentando passar, eu no meu trabalho no dia a dia, e aqui nesse momento, que as pessoas procurem cuidar da sua saúde, fazendo as visitas regulares aos seus médicos, procurando realizar os exames dentro do que for necessário, né? E isso é muito importante, porque hoje a prevenção ela é mais importante que o tratamento lá na frente. O próprio nome né? diz. Prevenção, economia para o paciente, para o país, né? Exatamente. Então nós temos que pensar nesse sentido de um programa social, né? Então a prevenção. Então nós estamos aí às ordens. E é bom para o paciente também. Também. Né? E mais uma vez agradecer e vou tentar responder todas as perguntas que restaram. Tá? Se Deus quiser. Ô Wilson, então muito obrigado pela participação, foi excelente nossa conversa. Thaís, muito obrigado pela participação. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.